Cuidado na hora de ler um livro, principalmente se você é um escritor. Eu estava pensando já há algum tempo lendo um livro que, assim, foi uma péssima experiência de leitura e eu fiquei a pensar no que poderia ter me desgastado na leitura desse livro, né? O que me desagradou dele. Como eu sou uma pessoa um tanto tolerante, mesmo com péssimas leituras, busquei fazer uma crítica e estar analisando, né, o que daquele livro eu não gostei. Será que esse livro realmente ele não tem alguma qualidade que mereça sua atenção? Então, eu faço isso com muitas leituras. Contudo, eu também tenho as minhas experiências de leitura e a minha estética para poder ler um livro e logo de cara saber se ele possui uma qualidade tolerável ou não. E como não percebi isso desse livro em específico, o que eu fiz foi rejeitá-lo, né? A princípio eu rejeitei bravamente, mas ele é considerado um clássico da literatura. Então, voltei a ele para poder dar uma segunda chance e uma terceira, ou talvez até uma quarta chance, para poder ver realmente aquilo que os outros enxergaram, para que seja considerado um livro de qualidade, um livro de muito interesse. Só que o ponto que eu quero chegar não é nem este, e sim o fato de que nós devemos ter cuidado, mesmo com os livros que nós não gostamos, mesmo com os livros péssimos. Porque toda leitura que você faz, principalmente se você é um escritor, aquilo de alguma maneira vai te influenciar e vai ser introjetado. Para você conseguir se desvencilhar de um livro ruim que você não gosta, você tem que ter muito claro quem é você e o que você quer e como você realiza a sua escrita. Isso é um exercício mental muito forte e que não é fácil, nem todos conseguem, nem todos os escritores conseguem. Então, mesmo se você ler um livro péssimo, ele vai te influenciar. E se pior, se você não tem domínio sobre a sua própria personalidade como escritor, sobre o seu estilo, sobre suas ideias, sobre a forma como você realiza a sua escrita, a sua qualidade literária será influenciada por aquela literatura péssima. Então é necessário ter muito cuidado com isso. Nem todos vão conseguir, porque nem todos vão ter a experiência necessária. Nem todos vão ter aquela experiência de longo tempo, de maturação, principalmente se é jovem, né? Se for uma pessoa, se for um escritor jovem, um adolescente, um adulto com pouca experiência de leitura, com pouco exercício de escrita, aquilo vai ser grave. E, na verdade, isso é o que acontece com a maioria dos escritores de hoje. Aqueles que pretendem ser escritores, pretendem ser poetas, eles acabam se deixando influenciar por leituras, na maior parte das vezes, contemporâneas. E o problema da literatura contemporânea é que elas não passaram pela crítica e, pior, hoje existe um verdadeiro caos de estilística. Todos os escritores e todos os que se metem a escrever acabam fazendo como queira, né? Não possuem uma ordem, não possuem um domínio da arte literária. E isso faz com que a qualidade dos seus textos seja duvidosa. Então você pode ver ali às vezes uma frase genial, até um parágrafo muito bom, mas o restante do livro, ou o livro de modo geral, é de um artificialismo grotesco. No Brasil nós temos aí eu diria uma péssima influência de João Guimarães Rosa, porque ele realizou um trabalho genial, mas que muitas pessoas se metem a reproduzir o que ele fez à sua maneira. E, na verdade, isso não é possível. Tem que ter muito cuidado. João Guimarães Rosa, ele criou uma literatura, sobretudo ali, né, no Grande Sertão Veredas, ele criou uma literatura, um estilo unicamente para aquele livro,
porque mistura um pouco de regionalismo e um pouco de invencionismo próprio. E do mesmo modo você pode dizer de muitos livros por aí. Mas a invencionice literária não é só uma culpa exclusiva de João Guimarães Rosa. É uma coisa do pós-modernismo. É uma coisa que está muito presente, vamos dizer, mundialmente, né? O exclusivismo linguístico de muitos escritores levam eles a fazer uma criatividade artificial. Ou quando vão fazer algo baseado em outra obra, é uma pura cópia, quase um plágio, né? Apenas com a mudança de nomes e de lugares e às vezes de cenários, mas é assim. É uma coisa ainda muito grotesca. A experiência ali embutida é fraca. E qual é a diferença de um livro bom, que apesar de original, apesar de ter muitas coisas ali cheio de invencionices, vamos dizer assim, o que faz esse livro ser bom e outros serem péssimos? É que aqueles livros que são bons, eles foram bem pensados, bem articulados, bem meditados, de tal forma que cada coisa que está ali não é gratuita, é uma criatividade que possui um pensamento, uma profundidade por trás, né? E nisso se encaixa, por exemplo, o João Guimarães Rosa, que escreveu ali trechos maravilhosos em Grande Sertão Veredas, mas outros ilegíveis, porque não possui correspondência a nenhuma fala de nenhum lugar, né? É uma fala exclusiva de um personagem, uma linguagem de um personagem. E se os outros escritores tentam fazer o mesmo, imitando João Guimarães Rosa, eles podem, se eles não compreendem como Guimarães Rosa fez aquilo, o que ele vai conseguir fazer é uma obra de terceira, quarta ou quinta categoria que não possui a mesma profundidade. É uma obra artificial feita apenas para ser uma caricatura de Grande Sertão Veredas. Então, deve-se ter muito cuidado com isso. O uso de gírias, o uso de expressões regionais, né, o uso de coloquialismos, tudo isso deve estar embutido harmonicamente para reproduzir um conceito. Esse conceito tem que ser muito bem dominado. Essa é a diferença de livros bons que contêm essas invencionices e um livro péssimo. E 99% dos livros que contêm invencionices hoje são péssimos.